Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coaching. Esse programa que foi criado e desenvolvido para o seu crescimento pessoal e profissional, trazendo os profissionais do Brasil inteiro, fora do Brasil, para levar essas informações importantes, mas que todas dependem de você colocar a mão na massa para ter ação. E hoje, não diferente disso, a gente vai estar aqui com a Cláudia Campelo. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada, boa tarde a todos. Então, gente, a Cláudia ela é vencedora de um monte de etapas de network lá em São Paulo e região, e nós vamos bater um papo com ela sobre isso, sobre networking. E eu já quero agradecer todo mundo que nos acompanha aqui na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. Nosso muito obrigado. E também todo o pessoal que nos segue pelas mídias sociais, YouTube, Instagram, Facebook, @hajacerto. Se você ainda não faz parte, vem fazer parte com a gente. E Cláudia, mais uma vez, seja bem-vinda. E conta um pouquinho o seguinte: o pessoal vai em networking, igual a gente estava conversando antes, né, para trocar cartão, para conhecer pessoas, né? E o networking, ele é muito além disso, né, Cláudia? Isso aí, eu sempre falo nas minhas mentorias, nas minhas palestras, né, eu aprendi a fazer network na raça, né, foi uma necessidade, e aí eu entendi que network não é só entregar cartão, network não é a gente prospectar o maior número de clientes, porque a gente quer fazer business, que a gente quer vender, a gente quer um monte de coisa. Não, network ele tem que estar dentro de você. Eu falo assim, gente, é um botãozinho que a gente tem aqui dentro e a gente aperta ele ativar, não motivar. Tem que ativar, porque a gente faz sem perceber. Se você olhar para dentro da tua casa, você faz network o tempo todo. Né? Se você olhar para o teu trabalho, você faz network. Se você olhar para um passeio que você vá, você faz network. Porque nada mais do que você se interessar genuinamente por alguém, por outra pessoa, por um grupo de pessoas. E aí sim, a gente começa a desenvolver e utilizar essa ferramenta fantástica que traz resultados para uma rede de pessoas. E o grande detalhe, isso é fantástico que você está falando. E o grande detalhe é o seguinte: quando você vai vender um produto, geralmente você entrega o produto para receber o dinheiro. Então, você serve primeiro para depois receber. Só que tem pessoas que acham que tem que ser o contrário, a pessoa quer ganhar antes de servir. E tem um negócio que eu gosto muito, que é o seguinte: eu sempre falo com as pessoas, se você não está gostando do que você está recebendo, começa a voltar para o que você está enviando. Porque a vida é um bumerangue. E eu falo que é um bumerangue atômico, porque na hora que você manda, ele vai numa velocidade. Na hora que ele volta em 2 velocidades. Então, se você está mandando coisa boa, com certeza vai vir coisa boa para você. O inverso também é verdadeiro. Só que o grande detalhe é que as pessoas ficam assim, mas não é possível, eu só faço tudo bem, mas eu só faço coisa boa, e nem tudo que eu recebo é bom. Aí eu lembro que é o seguinte: tem a contabilidade. É aquela pessoa que fez errado a vida inteira, ela vai receber, né? O plantio não é obrigatório, mas a colheita sim. Então ela vai receber aquilo. Então pode ser que ela está recebendo coisas do passado ainda, né? E no network é exatamente isso. Por quê? É o tal de servir. Quando você deu esse exemplo de em casa você está fazendo isso, é porque em casa você está servindo as pessoas. E aí, nisso ali, você vai criando um ambiente de network, não é isso? Isso, além de servir, o que a gente faz no network? A gente precisa ouvir. Eu falo assim, gente, tem um monte de curso de oratória, tem que ter de escutatória. Porque a gente quer falar, mas esquece que precisa ouvir. Então, quando eu sirvo, para eu servir e entender a necessidade do outro, eu preciso ouvir. Ouvir com o meu coração, o porquê dele, o como. Então, são perguntas que a gente, às vezes, quer só para nós. E a gente precisa, eu preciso vender, eu vou para uma reunião, vou fazer network, e lá você é uma pessoa, e aí dentro de casa você é outra pessoa. E aí a gente não é exemplo, e quando a gente não é exemplo, a gente não tem sucesso em nada. Precisa ser exemplo, né? Os nossos filhos, eles vão muito mais pelo visual do que eles veem, do que aquilo que ouvem. Não adianta eu falar para o filho, faz assim, se eu não faço.
né? E quando eu não falo, mas eu faço, ele prestou atenção. Você tem ali um referencial, a gente modela as pessoas. Tenho que modelar tantas pessoas para eu melhorar a minha performance, para melhorar aquilo que eu vou fazer do meu trabalho, mas em casa tem gente modelando você. Então, assim, como um líder, né, eu preciso ser um líder que traz um exemplo vivo e verdadeiro. E aí, quando eu trago toda essa essência e eu levo para uma reunião de network, eu faço sem perceber. E não é pesado. Para mim é satisfatório, porque é automático você querer ouvir a história do outro, né? Aí a pessoa começa a contar a história dela, você entra na história dela. Eu faço muito em grupo de mulheres, e às vezes eu brinco com as meninas e falo, gente, eu me sinto sócia de todas vocês, porque parece que o negócio delas é meu. Elas vêm falar, daí eu já estou falando, mas a gente pode fazer assim, eu já me incluo, né? A gente pode fazer assim, mas daí da pessoa, vocês são sócios? Não, o negócio é dela, mas é que é tão gostoso você ouvir e ver o olho da pessoa brilhando, porque ela tem alguém ouvindo e tem a esperança daquela pessoa que está ouvindo que vai ajudar ela, porque a pessoa está querendo uma ajuda, então serve ela. Mas eu fiz e ela não fez por mim. Tá tudo bem, não tem problema. O que acontece quando as pessoas elas acham que a outra tem a obrigação de fazer porque ela fez? E eu digo assim, eu vou e faço algo, eu conecto uma pessoa ou eu faço algo que é para o teu negócio e aí você me agradece, eu fico esperando você me fazer também. Agora você tem que fazer para mim, você tem que indicar alguém para mim. É eterna troca, né? A pessoa fica naquele negócio, eu faço porque eu vou receber uma troca, né? Sempre isso. Mas não é assim que funciona. Não espere a troca, só faz. Porque quando você fez, igual a gente estava falando, o do bumerangue, ele vai voltar e ele volta numa velocidade dobrada. Então você fez algo bom, é 2 vezes que você vai colher. Então a porção ela vem grande. Uma coisa interessante que eu venho desenvolvendo, eu estudo pessoas há muito tempo, e uma coisa que eu vejo é o seguinte, o ser humano, está intrínseco nele, é o seguinte, tudo dele é troca. Eu vou fazer alguma coisa com a Cláudia porque eu quero algo em troca. E aí, eu nunca quero algo menor do que eu dei. Sempre maior. É amigo oculto que você deu uma caixa de bombom e o cara te dá outra caixa de bombom, você acha ruim. Né? Aquela história, o cara quer sempre mais em troca. E o que eu vejo muito nessa troca é o seguinte, e isso é do ser humano em geral. Aí você fala assim, Aldrin, nem sempre. Eu vou ali ajudar um morador de rua, eu vou lá dar R$2 para ele. Não quero nada em troca. Aí eu falo assim, mentira. Porque você faz assim, aqui, ó, eu estou dando R$2 para ele, viu, Deus? Eu tô vendo que o homem lá de cima está vendo tudo que eu estou fazendo e tal. Agora, o grande legal disso aí que você falou, que a gente citou, o exemplo do bumerangue, é porque é o seguinte, o tempo do bumerangue é diferente. Então pode ser, Cláudia, que eu faço alguma coisa para você, sem esperar a troca, mas essa troca vai vir, querendo ou não. Tá? Ela vem de qualquer jeito. Mas pode ser que ela não venha da Cláudia. Pode ver que ela venha de outro lugar. E isso que é o legal. E o networking é basicamente isso, porque na hora que você escuta as pessoas, você já reparou que a gente tem a função principal da boca é o quê? Alimentar o corpo. É o único lugar que você alimenta o corpo é a boca. E a gente aprendeu a falar com ela e usa mais para falar do que para comer, vamos falar assim, né? Isso. E todos os outros sentidos que você tem de captação são em dupla. Você tem 2 olhos, você tem 2 ouvidos, entendeu? Você tem 2 mãos para o tato. Olha para você ver, tudo que você vai captar em dupla. E a boca, que não é para falar, ela é para alimentar o corpo, você só tem uma só. Então eu gosto muito de falar com as pessoas, para de falar e começa a ouvir. Que você vai aprender. Porque na hora que eu estou falando, se eu não souber me ouvir, inclusive, eu não vou aprender nada. Eu vou só estar colocando para fora o que eu sei. Mas na hora que eu estou ouvindo as pessoas, eu vou estar aprendendo. Eu vou estar pelo menos questionando. Olha, a Cláudia falou um negócio, deixa eu pensar assim, entendeu? Então é uma relatividade muito grande. Então eu acredito que o network passa por isso que você falou, de ouvir, de escutatória, né? Escutativa. Eu falei disso, eu estou finalizando o livro, e no livro eu falo muito disso, da escuta ativa. Né? Não existe nem essa palavra escutativa direito assim, mas a escutativa existe. E ninguém executa, né? Ninguém executa, porque a gente está vivendo uma época assim de tudo tão rápido, é tudo tão para ontem, né? Que todo mundo quer para ontem, que ninguém quer ouvir ninguém. Hoje as pessoas não falam no telefone,
mais, né? Então, às vezes eu falo, gente, tem que pedir, você posso te ligar? Você tem que pedir, mandar uma mensagem para perguntar se pode ligar. Para aí a pessoa vai responder se você pode ou não. Então, assim, coisas que você fala, gente, olha como que tá a coisa. E aí, se eu não consigo ouvir, eu não consigo aprender da maneira que eu preciso. E aí eu vou me frustrar porque eu vou falar, esse negócio de network aí é balela, é coisa de evento, é só reuniãozinha à toa. Não, tem que focar em outra estratégia de venda. Só que é uma ferramenta poderosa para você vender. Eu falo, gente, a minha palestra é vender sem vender network. Porque a gente se vende o tempo todo. Né? A gente vende a nossa imagem, a gente vende a nossa pessoa, a gente vende produtos, serviços, vende a nossa família, vende os amigos, a gente vende o tempo todo. E aí a gente precisa aprender, assim, como é que eu vendo sem vender diretamente? Quando eu ajudo o outro depois me vende. Um exemplo básico do que aconteceu hoje na nossa reunião aqui, né, nessa entrevista, eu me conectei com o André através de um mocinho, um adolescente de 13 anos, que eu conheci num evento, e eu comecei a seguir o Instagram dele, ele e o meu, e ele postou que haveria um evento sobre network. E eu amo aprender, quanto mais, melhor. E eu perguntei, onde é que eu compro o ingresso para eu ir para o evento? E ele me conectou com o André. E aí o André me passou o valor, onde era, e ele mandou um outro post para mim. Eu falei, viu, eu tenho um grupo de mulheres, se eu levar tantas mulheres, eu consigo um desconto para todas nós? Ele falou, consegue. Aí ele fez essa jogada comigo. E nisso, quando eu olho o post, tinha uma das moças na foto que iriam, que ela vai no evento lá com a gente. Falei, ela comentou desse evento há um tempinho atrás, mas acho que ela falou meio por cima, as meninas não se atentaram ao evento. E aí eu falei, que legal, ela está no nosso grupo. Comentei com o André tudo, falei que eu falava sobre network. E aí ele já me convidou para fazer parte, para ir lá falar sobre network um pouco no dia do evento, né? Falei, nossa, me senti super honrada. E hoje ele me liga e me conecta com você. Então, assim, olha, tá vendo a transferência? Eu não fiz nada pensado. Eu vou fazer porque a pessoa vai me ajudar. Eu só pedi se eu podia levar mais pessoas. Eu estou ajudando ele, porque ele precisa realizar o evento e quanto mais pessoas tiverem, melhor, né? Para que mais pessoas aprendam. Claro. E aí, ele fez uma troca comigo sem eu pedir nada. Eu não pedi nada para ele, nem sabia. E ele falou, não, você precisa conhecer, ele precisa te conhecer e vai ser bacana. E eu gostaria que vocês se conectassem. Eu falei, que bacana. Então, é uma bola de neve, né? Um negócio vai... É isso. Então, assim, eu gosto de fazer o trabalho de ponte, como eu estava falando para você, eu gosto muito do trabalho de ponte dentro do network, né? Você conectar pessoas, porque às vezes a gente faz para a gente, né? Eu vou buscar uma conexão para mim, quero conhecer tal pessoa. Mas quando você conecta as outras pessoas que você não vai estar envolvido no processo, a pessoa A precisa conhecer a B, porque elas têm algo em comum e eu acho que vai gerar um negócio para elas. E elas conseguem ali sentar e gerar um negócio, elas nunca vão esquecer de quem conectou. Então, você já tem duas pessoas falando de você, e essas duas pessoas vão falar para outras pessoas, que vão falar de você. Então, assim, muitas pessoas me ligam, vêm até mim, porque alguém falou para elas, que elas me chamam, as meninas me chamam de musa do network aqui em Sorocaba. É a musa do network. Louca de rir. Falo, gente, até apelido você ganha. Porque as pessoas vão falando a seu respeito, de como você fez, de que você ajudou. Nossa, ela me ajudou, fui tão solista, não cobrou nada. Né? Então, semana passada eu fiz um curso com uma moça, eu ajudei ela a montar o curso de depilação. Tinha uma montando estética, a outra montando o curso de depilação. Falei, peraí, você pode dar o curso para ela gratuito? E ela vai ser a sua cobaia? Eu posso, fechou, vamos lá as três. Fechou, todo mundo saiu satisfeito, cada um com o seu propósito, cada uma com a sua, né? As duas falam de mim, toda reunião, não, porque ela me ajudou, outras também falam, não, porque ela me ajudou. E aí eu consigo ajudar maior número de pessoas. O que eu ganho com isso? Eu ganho de outro lado, eu ganho de são outras portas que eu nem imagino que vão se abrir na minha vida, elas se abrem. Porque não é aquilo que você espera. Eu vou
conectar com essa pessoa, porque essa pessoa tem tal coisa para me dar. E aí ela não consegue te dar, se frustra. Mas essa pessoa, às vezes ela conhece uma pessoa muito mais interessante para o seu negócio do que propriamente ela. Então, às vezes, assim, não é aquele interesse do que a pessoa tem e do que ela possa fazer, mas é o interesse de quanto eu posso ajudar essa pessoa. A palavra de Deus diz, né? Mais vale dar do que receber. É muito mais satisfatório. É Exatamente. assim, E o você sabe um prazer que negócio, você sente. e você sabe um negócio que você falou interessante? É o seguinte, nem sempre, vamos falar assim, o retorno vai ser financeiro, né? Aquele Isso. negócio, eu tô... Por quê? A gente vive no mundo capitalista que você precisa de dinheiro, né? Isso é fato. Sim, Então, assim, mas nem sempre naquele momento o retorno é financeiro. É igual você falou, pode ser com uma pessoa, conhece outra pessoa, que conhece outra pessoa, que precisa dos meus serviços, e ali ele vai querer um trabalho direto, profissional, com cobrança, e aí ele vai querer fazer isso. Uma outra coisa que você falou também, só pontuando aqui, que você falou, que é o seguinte, todos somos vendedores. Tem gente que fala assim, não, eu odeio venda, não gosto de venda. Bem, todo mundo se vende. Quando você vai trabalhar num emprego e tal, você vende o seu perfil profissional por troca de um salário, né? Todo mundo é vendedor. sim, E o mais interessante é o seguinte, tem vendedores e vendedores, como tem todo tipo de tudo na gente, vida. todo tipo de gente, né? E olha só o exemplo que você deu, quando você viu que tinha uma pessoa no seu grupo lá que ia fazer a palestra. Você é uma vendedora ativa, vamos falar assim. E pode ser que outras pessoas não sejam tão ativas, não veem motivo de venda em todo lugar. E você viu. E eu gosto de comparar isso aí, que é o seguinte, existe a pessoa envolvida, existe a pessoa comprometida. Pelo amor de Deus, não estou falando que a outra pessoa não está comprometida não, hein? Mas é o É, seguinte, a pessoa envolvida é igual o café da manhã americano. Café da manhã americano é bacon com ovos, né? A galinha, ela se envolveu no processo, ela botou os ovos para você fazer. O porco, ele se comprometeu no processo. Ele deu a vida para que você tomasse o café da manhã. Olha que legal isso. Então sim, tem gente, e tem gente que vive envolvida nas coisas que é resultado de comprometimento. O universo ele é muito justo, gente. Ele sempre vai te isso. dar o dobro, mas para o lado que ele achar que pesa. Se ele achar que é para o lado de positivo, vai pesar no positivo, ele vai dar mais um. Se ele achar que é do lado negativo, vai ser menos um também. Né? Então Isso. ele vai nessa E a linha. gente precisa respeitar esse tempo do processo. Né? Assim, Exatamente. porque tudo é um processo. Quando eu me conecto com uma pessoa, ou você conecta outras pessoas, tudo tem um tempo. Né? Eu costumo dizer assim, ó, eu já conheci pessoas de ler um livro, ir lá no Instagram da pessoa, porque né, hoje em dia os livros todos têm as redes sociais lá, e ir lá conversar. E aí você pensa, a pessoa nem vai me responder. A maioria me responde. Uma dessas pessoas, hoje nós somos grandes amigos, é o Geraldo Rufino. Eu me conectei com ele através da leitura, fui para um evento na empresa que ele fez. Do evento, toda semana eu alimentava a minha conexão com ele para que ele não se esquecesse de mim. Legal. Isso é network, você tem que fazer com que o outro não se esqueça de você. Mas o que você fazia? Eu falava, oi, tudo bem? Bom dia, meu querido, que essa semana seja abençoada. E aí ele respondia, acontecia algo novo no meu trabalho, no projeto com as meninas, eu pedi uma dica, Geraldo, você que é um conhecedor, um empreendedor, me dá uma dica de como eu faço isso. Depois, a gente foi estreitando a amizade, foi desenvolvendo um relacionamento. Porque network é isso, tem a ver com relacionamento. Eu não consigo fazer relacionamento profissional sem antes eu trazer para perto a pessoa e eu ir perto da pessoa. Então a gente precisa da aproximação para gerar confiança. Quando gera confiança, aí você tem a liberdade de pedir algo a mais, também de solicitar, né, coisas diferentes, também de oferecer algo a mais, porque no início você precisa conhecer, mas quem é essa pessoa? Como que eu vou indicar uma pessoa que eu conheço para ela se eu não conheço o trabalho, o serviço, o caráter dela? Eu preciso, é a minha carteira de clientes, ela é tratada com muito respeito e muito carinho. Então, para que eu pegue a minha carteira e eu vá dividir com você, olha, eu vou indicar aqui um cliente que eu tenho para você, eu tenho que ter a certeza de que você vai ter respeito e carinho assim como eu tenho com ele. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado. E isso leva tempo. Não é de um dia para o outro.
É aí que as pessoas não têm a paciência, porque elas pensam assim, não, mas eu apresentei, ela tem que me apresentar. Eu ajudei, ela tem que me ajudar. Ontem a gente teve uma reunião com uma pessoa que eu estou ajudando, e a pessoa falou isso para mim, você conectou tal coisa, eu dei um objeto e para esse, para aquele outro, e foi um tiro no pé, porque a gente fez o vídeo, o cara nem postou no Instagram dele. Eu falei, mas não é assim que funciona. Primeiro que ele não tem obrigação de postar. Segundo, que o propósito não era para que ele nos desse nada em troca. O propósito é para que a gente eleve a sua autoridade. Então, a gente precisa conhecer pessoas. Então, quando eu te conectei a essas pessoas, elas vão conhecer o seu trabalho e elas precisam se apaixonar pelo seu trabalho e elas falarem do seu trabalho para outras pessoas. É só isso. Falei, o que a gente precisa, que é o que você está querendo, ele vai vir naturalmente. Porque eu mando meu bumerangue dessa forma, ele volta de outra. Exatamente. É isso que acontece. Então ele tem um processo. Não dá para eu plantar uma sementinha e fico olhando para ela, nasce. Já dá fruto que eu quero colher. Né? Eu quero colher com agenda. E dependendo da sementinha, ela não vai nascer nada. Ela vai primeiro criar a raiz dela. E você vai ser, não está nascendo nem um brotinho. Você vai, né, se frustrar com aquilo e tal. E você falou do Geraldo, ele é um cara fantástico. A história dele, né, é fantástica. Eu vi muitos anos atrás ele contando que ele quebrou quando ele era criança. Quando ele guardava o dinheiro no ferro na latinha. É fantástico aquilo. Ele veio aqui em Sorocaba fazer um evento para o nosso grupo, que era um grupo de mulheres, todo gratuito, então a gente fazia essa entrega uma para outra. Naquilo que eu era boa, eu te ajudava, no que a outra era boa, ela me ajudava. E eu contei o projeto para ele, ele se encantou. Falei, Geraldo, quanto você cobra para vir fazer uma palestra? Ele me falou o valor. Falei, a gente não tem condição, então é um sonho, vamos colocar ele aqui. Ele falou, não, Cláudia, tem outro jeito. Tem a venda do livro. Falei, nossa, a venda do livro eu consigo, então vamos fazer. Aí eu fui atrás, consegui lugar gratuito, consegui utilizar o nome do hospital aqui do câncer. A gente precisa, né, pagar para usar, porque existem aquelas pessoas que usam e depois não quer passar verba para a instituição. Então a gente tinha esse bem bolado, mas eu consegui que eu não tinha que pagar, mas eu tinha arrecadação para o banco para fazer, né, do leite para as crianças. E aí o Geraldo veio e na semana dele vir, a editora tinha esgotado o livro dele, ele não tinha livro. Falei, ixi, e agora? Ele falou, Claudinho, eu falei para você que eu vou, me comprometi com você. E ele veio, e ele abraçou e fotografou com 580 pessoas. Nossa, que legal. Geraldo, eu falei, gente, então você quer melhor do que isso? Eu não paguei ele não me pagou, eu não ganhei nada, ele não ganhou nada financeiramente. Mas a amizade que nasceu... Mas a troca aí foi gigante, né? A troca foi gigante. Né? Então, às vezes ele liga perguntando, Cláudio, preciso que você ajude tal pessoa que tem Sorocaba, você dá uma força. Eu falei, opa, para ontem, vou lá. Eu preciso dele também, preciso que você faça tal coisa, você consegue? Consigo, imagina, ele vai lá e faz. Então, assim, a gente virou amigo, e aí você fica assim, quando que eu imaginei que eu ia ser amiga daquela pessoa que tocou a minha vida com a história de vida dele, me impactou. Então, uma leitura, não é só uma leitura, é network. Então, fazer leitura com olhos de network, porque quem disse que eu não posso me conectar com aquele autor? Ele coloca lá as redes sociais dele, não é só para eu seguir, é para eu estreitar um relacionamento com ele. Para eu oferecer, ele me ofereceu a história dele. Eu ofereci o quê? Eu preciso oferecer a minha. Eu preciso fazer com que as outras pessoas se interessem em conhecer a história dele também. Eu vou indicar o livro dele. Isso é network. Isso é legal. E um detalhe, você sabe uma coisa interessante que Cláudia, quando você fala, você usa muito a palavra ajuda, isso é lindo, porque o ajudar não quer dizer troca. Uma coisa que eu venho brincando com as pessoas é o seguinte, antigamente a gente falava assim, até com você, hein? Vou brincar com você também. Antigamente a gente falava assim, obrigado. Obrigado significa o quê? Que eu estou obrigado a te devolver esse favor. Né? Isso. Na hora que eu jogo a gratidão, eu estou sendo amplo. Eu jogo assim, olha, gratidão, quer dizer, que Deus te ilumine por isso. Né? Eu estou te dando um presente muito maior. Mas Deus lá em cima fala assim, não põe na minha conta, não.
Deus está lá em cima assim, não, pode falar obrigado aí, porque é você que tem que dar de volta. Então a gente Isso, tem brincado muito disso, porque as pessoas hoje, elas estão buscando mais receber do que dar. E quando dá um pouquinho, quer receber um caminhão na troca. Entendeu? Não é isso, justo o processo. E o network, ele é exatamente isso. É você conhecer, muitas vezes é o seguinte, eu não sei fazer, mas eu tenho o telefone de quem faça. Né? Esse é o isso, máximo do network. Porque na isso, hora que eu começo a ser esse cara, peraí, eu tenho todo esse pessoal que está fazendo palestra, que está fazendo curso online, que está ajudando milhões de pessoas, que, que eu acho lindo isso. Mas por que cada um está num segmento? Não existe uma concorrência direta. Porque o ser humano, ele é uma esponja. Ele vai absorver conhecimento até o dia que ele deixar de existir. Né? isso, Ele sempre fala, até na morte você aprende alguma coisa. Então, o ser humano ele é nisso. Aí o que acontece? É a concorrência. Um quer ser melhor que o outro, um quer ostentar mais que o outro, e por aí vai. E a história do Geraldo que você citou aí é fantástica. Por quê? Porque é um cara muito humilde, tem um sucesso estrondoso, tá um coração do tamanho do mundo, e ele sabe o que é ter dinheiro e o que não é ter dinheiro. O que está no ápice e o que cair, como ele quebrou, ele conta. Então, isso é legal, porque te capacita a ter um olhar diferenciado, a conseguir olhar para as coisas de forma diferente, e não só naquele patamar. Quando eu faço mentoria de coach, de gestão, o pessoal fala assim, Bruno, mas você é muito inteligente, eu recebo, eu agradeço, obrigado, tal, né? Mas não é porque eu estou vendo de outro modo. Eu tenho uma experiência de vida, eu tenho uma experiência de negócio, sim, que eu trabalhei, que eu estudei nisso, mas o grande detalhe é o seguinte, eu estou vendo numa forma de visão diferente de quem está no olho do furacão ali e muitas vezes não enxerga. Então isso me capacita a fornecer soluções que as pessoas ficam assim, pô, mas de onde esse cara tirou essa ideia? Entendeu? Então aí vem, pô, o cara é muito inteligente. Muitas vezes não é, eu estou usando metodologia dos outros. Eu falo que é o seguinte, não tem nenhum curso novo que não herdou nada do livro de Salomão. Se você estudar a fundo o livro de Salomão, você sabe tudo que qualquer mentor, qualquer coach está fazendo por aí. Porque tudo é originado de lá. Né? E no isso, networking, que a gente está reforçando isso, é exatamente isso. É você conhecer as pessoas chaves para que você possa se doar para aquilo. E você sabe uma coisa, Cláudio, que é interessante? Se eu te dou alguma coisa, vamos supor que eu tô espiritualizado, que eu não quero nada em troca. Aí eu sei que o universo vai me dar, não a Cláudia, beleza? Mas a uhum, Cláudia fica na obrigação de retornar alguma coisa. Você já reparou nisso? Então é muito isso. sim. Quando eu faço alguma coisa para a pessoa, sem interesse, sem cobrar nada, a pessoa fica assim, pô, um dia eu vou ter que devolver uma coisa. Né? Então existe. O network é isso, né? Ele é isso, mas quando você entende assim, ó, que não existe a obrigação, mas existe o reconhecimento, é diferente. Eu reconheço algo que alguém fez para mim, então isso gera no meu coração o desejo de eu retribuir. E muitas vezes eu não posso, mas não tem problema. Eu não posso da maneira que eu acredito que eu teria que fazer, mas eu posso de uma outra maneira. Porque eu me sinto grata e eu acabo vendendo você. Eu falo, por isso que eu falo, vender sem vender. A gente vende, eu descobri que eu vendo pessoas num curso de liderança. Eu comecei a fazer um monte de curso para a gente melhorar na empresa. Eu saí um pouco do financeiro, fui mais para o comercial. Falei, nossa, agora eu tenho que fazer curso de vendas aqui, porque meu marido é fera em vendas. Eu falei, gente, tem que acompanhar o homem aqui. Claro. E aí eu comecei a me comparar a ele, né? Como que eu tinha que fazer. E eu me frustrava porque não dava certo. E aí eu fui fazer o outro curso do mesmo grupo, que era o de liderança. E eu me descobri no curso de liderança. Falei, gente, esse curso sou eu. Porque falava-se muito nesse curso sobre fazer pelo outro, olhar para o outro. E aí, quando chegou no capítulo que era quando você vende as pessoas sem você perceber, falei, nossa, o consultor financeiro da empresa, ele fala para mim, tô devendo a carroça para você, de tanto cliente que você arrumou para mim. É que a nossa empresa cresceu 175% na pandemia, quando ele entrou. Aí. Tem o trabalho em equipe? Tem, né? Precisa ter o trabalho em equipe. Mas ele apertou o botão de meta do meu marido. Meu marido é movido a meta. E quando ele apertou o botão e tinha que cumprir, ó, Ele foi disparou. atrás.
Aí eu falei, nossa, o negócio funciona. E aí você vai tá conversando num churrasco, tá num aniversário, a pessoa tá falando ali de negócios, minha empresa tá assim, gente, você precisa do Maurício, você precisa dele lá na sua empresa. E aí eu vou fazendo, e aí fui prestando atenção. Olha, eu faço isso faz muito tempo e eu não tinha prestado atenção nisso. Porque eu faço sem perceber. Quando é que você faz sem perceber? Quando você vive com paixão isso. Quando você tem prazer realmente de fazer pelo outro, não é profissão só. Aí vira missão. É isso aí. A sua missão é fazer pelo próximo, amar teu próximo como a ti mesmo. Como Eu diz o quero uma outro. vida boa para mim, eu tenho que querer para você. Vai voltar para mim. Exato. Mas não, né? É sem querer que acontece isso. Porque tem que ter, eu falo para as pessoas, gente, a primeira conexão, ela acontece assim, ó. Lá em cima. Você se conectou aqui, ó, vai acontecendo. É tudo rápido. Entendeu? Então é aqui. É. Eu falei, gente, ó, não esquece aqui. Aí, ó. Porque aqui acontece. Virou uma marca isso aí, hein? Isso tudo é network, né? Cláudia, quando o papo é bom, o tempo voa, né? Nosso programa, infelizmente, está chegando no final já. Eu queria que você despedisse, deixasse o pessoal aqui as suas mídias sociais, para quem quer te seguir, e também falasse rapidamente do evento aí de segunda-feira, dia 21. Então, gente, obrigada por essa oportunidade, agradeço a você, agradeço a André também, que nos conectou a oportunidade de estar aí com esse povo maravilhoso dessa cidade linda de vocês. E aqui em Sorocaba a gente vai ter um evento, então, assim, se você tiver desejo, vontade de estar conosco no dia 21, às 7 horas da noite. O hotel chama Sorocaba Parque Hotel, é um hotel muito gostoso. Você vem, fica no hotel, curte uma piscina no outro dia, depois você vai embora. Vem somar com a gente, dividir conhecimento. Tem um mentor que fala isso, que ele quer morrer vazio, para ele poder entregar tudo que ele tem. Então, quando a gente entrega, a gente vai recebendo mais. E a gente precisa morrer vazio, precisa entregar. Se você faz parte disso, quer entregar o máximo, vem para Sorocaba. Acompanhar a minha rede social é @claudiacampelo com 2 L's, _. É o meu Instagram. Perfeito, Cláudia. Mais uma vez, obrigado demais por você estar aqui com a gente. E a gente se vê no evento, então. A gente se vê lá. É isso aí. Gente, o programa está chegando ao fim. Eu agradeço a todos que acompanharam com a gente aqui, todo o pessoal da TV Sete Lagoas, pessoal da TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre, todo o nosso público, né, que sempre nos mandam mensagem, sempre dão um feedback da gente, e todo mundo também que nos segue nas redes sociais. Se você ainda não faz parte, vem logo, @hajacerto. E o programa vai ficando por aqui, e a gente se vê por aí, no próximo programa ou pela internet. Um grande abraço, tchau.